Oi, pessoal. Então, eu vou falar sobre currículo, que foi a nossa aula de hoje. Lembrando que o currículo é a nossa porta de entrada para o mercado de trabalho. Então, nosso currículo precisa ter um conteúdo adequado. No entanto, ele tem que ser objetivo. Eu vou colocar todas as minhas habilidades, as minhas experiências, mas tudo que tem a ver com o perfil desejado, aquela vaga que eu estou concorrendo. Muitas vezes existem coisas que eu não vou colocar em um currículo e fazer um outro para outra área de trabalho. O currículo deve ter uma página, exceção da exceção, profissionais que são extremamente experientes, duas páginas, mas, gente, focar em uma página só que é o suficiente, tá? A recomendação é que a gente utilize um tipo e tamanho de letra que sejam bem funcionais, que sejam os mais comuns, como Arial, Calibre, Times New Roman. E o tamanho do texto, 12, né? Para destacar um título, por exemplo, 14, para colocar o nome 16, mas manter um padrão. Nosso currículo precisa estar atualizado. Então, se eu fiz um curso, eu preciso colocar alguma experiência profissional, tenho que colocar minha data de nascimento. Se eu não coloco a data, preciso colocar a idade, por exemplo. Tenho que ir lá atualizar quando eu faço aniversário. Se eu nunca trabalhei, eu posso colocar atividades que eu desempenhe na escola, por exemplo, ou palestras que eu tenha participado, que tenham me desenvolvido, que tenha trazido algum destaque meu em relação às outras pessoas. Se for o oposto, se eu tiver muita experiência, eu posso fazer um mini currículo. Então, eu coloco em um parágrafo só um pouco sobre as minhas atividades. E aí, na entrevista, eu posso falar mais sobre, né? Então, aqui um exemplo. Atuei em granjas com suínos, clínicas de grandes animais, trabalhando com reprodução, etc, né? É que eu parei no etc, mas aí a pessoa continuaria o texto. E aí, existe o currículo Lattes, que é uma plataforma que aí sim a gente pode rechear com bastante informação. Então, uma pessoa que tem muita experiência pode colocar no currículo que a gente está conversando aqui o link desse currículo Lattes. A foto é necessária ou não, né? Então, coloque apenas se for solicitado. Se for solicitado, use o bom senso. Então, não utilize imagens com regata, quando você estiver de regata, com óculos escuros, com decote ou com tomara que caia. A ideia é que você coloque uma foto como se fosse uma 3x4. Então, olhando para frente, pode sorrir, mas que você esteja apresentável e coloque apenas se for solicitado, tá? Teoricamente não é uma necessidade, mas a gente sabe que se a empresa pede, a gente precisa colocar. O currículo ele precisa estar com uma estética adequada, então um texto entre aspas limpo, né? Um texto que não tenha bagunça, que não tenha uma mistura de sublinhado com negrito, com itálico, sombreamento. Então um texto limpo, que a gente consiga compreender tudo que a pessoa quer dizer sobre a vida dela de forma simples. E aí, obviamente, tomar cuidado com o português. Então, vejam, né, se tem erro de português, peça para uma pessoa revisar, veja se não tem erro de digitação. E cuidado com o corretor ortográfico. Muitas vezes ele compreende que aquela palavra existe e está digitada errada ou escrita de forma errada com a ortografia. E aí então vem os dados que a gente precisa colocar no currículo. Os dados pessoais, então a minha identificação. O meu nome, data de nascimento, endereço completo, né? Então com rua, número, bairro, cidade, estado, CEP, telefone, de preferência o que seja de WhatsApp, e-mail, um e-mail que eu confira, que eu veja sempre,
Se tiver CNH, colocar a categoria. E se for uma profissão que tenha um órgão regulador que autorize o trabalho, por exemplo, OAB, né? Aí tem que colocar também. Não precisa colocar estado civil, documento, referência. O e-mail vocês precisam verificar se é um e-mail que dá para ser apresentado de forma profissional. Então, cuidado com e-mails que tenham apelidos, revejam isso. Se tiver algum e-mail que fica meio estranho de ser apresentado, faça um novo e-mail e use esse para a parte profissional. Esses outros e-mails com apelidos, por exemplo, use em rede social, que daí não tem problema algum. O objetivo não é para colocar frase de impacto, não é para convencer a empresa a te contratar desse jeito. O objetivo é para colocar a área de interesse, o nome do cargo, repositor de mercadorias, técnico em informática, psicóloga. Formação escolar. Então a gente precisa colocar o curso, ensino médio completo, por exemplo, a instituição de ensino onde eu estudei. E aí, opcional, colocar o ano de conclusão o ano que eu terminei esse curso, tá? Se for um curso técnico, eu posso colocar o curso técnico e não colocar o ensino médio, porque se eu tenho ensino médio, o curso técnico subentende-se que eu fiz o ensino médio. Na formação complementar entram os outros cursos, como por exemplo esse de repositor de mercadorias. Então a gente coloca o nome do curso, onde estudamos, então Senac, e aí a carga horária ou tempo de estudo. No caso, aqui é mais fácil colocar 160 horas. Se for um curso muito longo, eu posso colocar, por exemplo, 2 anos. Sempre que eu colocar os cursos, eu vou listar dos mais atuais para os mais antigos. Se eu tiver algum curso de idioma, eu posso colocar ou separado ou junto ali nos cursos também, tá? Então eu vou colocar se houver de fato um conhecimento disso. Não é porque eu sei cantar uma música em inglês que eu sei falar inglês, que eu consigo falar com as pessoas. Então, de fato, sejam verdadeiros, ok? Se alguém tiver experiência com intercâmbio, dá para colocar aqui também como um conhecimento. As experiências profissionais, então, sempre colocar do mais atual para o mais antigo. E aí são 4 itens que a gente precisa colocar: o nome da empresa, o cargo, o que você fazia lá e o período. Então, supondo, Senac, docente, desde agosto de 2011, e as atividades, ministrar aulas, participar de eventos e por aí vai, tá? Se eu fiz um estágio, posso colocar aqui do mesmo jeitinho. Se eu fiz um trabalho freelance, posso colocar aqui também do mesmo jeito, tá bom? Currículo são experiências, não necessariamente carteira assinada, tá bom, pessoal? E lembrem-se sempre do mais recente para o mais antigo. Muitas vezes eu tenho várias experiências, eu posso, como eu falei no início, selecionar as que eu quero colocar, por exemplo, para entregar meu currículo no comércio. Então, eu vou colocar quando eu fui vendedora, quando eu fui promoter, e aí, se eu quero trabalhar em indústria, eu vou colocar outras experiências que eu tenho. Eu vou sempre tentar fazer o meu currículo dando enfoque naquela vaga que eu estou buscando. As qualificações, então, é um resumo de características que eu tenho e que eu desenvolvi ao longo do trabalho formal e informal. Então, o que eu tenho de bom que pode me destacar das outras pessoas? Sou comunicativa, sou responsável, comprometida, tenho facilidade de aprendizado. Cada um tem que pensar sobre si e colocar também características verdadeiras, tá? Não adianta mentir que na entrevista as pessoas descobrem. E para fechar, atividades complementares. Então, se você já ganhou prêmios, bolsa escolar, se você participou de um grêmio estudantil, foi votado, você pode colocar aqui também. Tudo isso, gente, se sobrar espaço, tanto atividades complementares como qualificação. Esses itens é só quando a gente pode colocar e ainda vai dar uma página de currículo, tá bom?